Olá, como é que estão os estudantes da Bíblia Sagrada, os estudantes da profecia de Daniel? Ah, sim, este curso, Daniel e o Grande Conflito, que estamos fazendo aqui, né? Cada semana estudamos um pouquinho mais, né? E se você ainda não assistiu os episódios anteriores, volte e assista desde a introdução, capítulo 1, 2, 3, 4 e assim por diante, porque estamos no capítulo 11, né? Daniel e o Grande Conflito. Aliás, já há algumas semanas estamos estudando aqui o capítulo 11, porque ele é bem complexo, eu estou detalhando, mostrando o seu cumprimento na história. E algumas pessoas dizem que gostam, mesmo que os vídeos fiquem longos, alguns dizem, não tem problema. Para mim, eu prefiro que seja assim, mais mastigadinho mesmo, né? E se você já assistiu algum vídeo e tem gostado, olha, deixa aquele seu like abençoado. Como é aqui no estudo das profecias de Daniel, deixa o like profético, né? Vai ser muito bom fazer esse canal crescer, não é? Fazer esse canal crescer. Quando você divulga para as pessoas, compartilha o vídeo, mais pessoas assistem e o canal se torna mais relevante e a gente aumenta assim o número de inscritos no canal. Eu quero passar esse número mágico aí de 20 mil inscritos, que estamos quase chegando lá, né? Eu tenho recebido vários comentários e alguns muito importantes, sabe? E se você tem a sua sugestão, o seu comentário, coloque aí. Por exemplo, alguém pediu que eu coloque os livros, aí a sugestão dos livros. Eu vou colocar os livros de uma forma melhor. Alguns livros não estão em português, teria que comprar via Kindle ou Amazon, se você lê o inglês, né? Alguns estão em espanhol, né? E tem, obviamente, em português, alguns livros que pertencem à Casa Publicadora Brasileira também, que eu tenho utilizado. Mas deixe o seu comentário aqui. Isso é muito importante também, sabe? Alguém me perguntou se eu concordo com a interpretação de Daniel 11 do pastor Michelson Borges. Eu assisti um dos seus vídeos que fala sobre esse assunto essa semana. Ele é um jornalista da Casa Publicadora Brasileira, tem um canal no YouTube com muitos vídeos importantes, também muito ativo no Twitter, e também ele é bastante ativo num blog que ele tem, né, que ele trata de assuntos sobre criacionismo, profecias, muito interessante. E ele fala sobre a profecia de Daniel 11. Uma coisa que eu concordo completamente com ele é que a profecia de Daniel 11 está quase cumprida, né? Quase cumprida. E, aliás, esse é o título que ele dá para esse vídeo que eu assisti. A profecia de Daniel 11 está quase cumprida. Uma coisa que o pastor Michelson Borges diz é a questão da ampliação da profecia. Quando você estuda Daniel capítulo 2, você tem o beabá aqui nessa estátua, né? Porque quando Deus deu essa visão de Daniel 2, e se você não assistiu, volte lá e assista a explicação de Daniel 2 no nosso canal, ele estava mostrando o futuro para Nabucodonosor e para Daniel e para nós que vivemos nos dias de hoje. E ele foi mostrando que os reinos surgiriam e passariam. Cada reino que passasse tinha sua característica e durante um período de tempo estaria atuante. No caso, a cabeça de ouro seria o reino da Babilônia. Essa parte dos braços em prata e o peito e ventre em prata simbolizava o quê? Lembra? A Medo-Pérsia. Essa parte em bronze, né, que os quadris simbolizavam o quê? A Grécia. A parte em ferro, que eram as pernas, simbolizava o quê? Roma. E depois os países iam se dividir. E isso aconteceu. Os países estão divididos. E a profecia ainda dizia que nunca mais iriam se unir. E muitos tentaram, né, aí, né, na história, e não conseguiram. A gente lembra de alguns, né? Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, são, quem sabe, os mais famosos, tentando se reunir, as famílias reais se casando entre si, mas não adiantou. E estamos aguardando a parte final, que é a pedra, o reino eterno de Cristo sendo instalado aqui na Terra. E o pastor Michelson Borges, ele diz o seguinte,
que esse é o beabá. Na segunda profecia, que é Daniel 7, é ampliado. São aqueles animais, né? Há uma ampliação no conhecimento. Se você vai para a outra profecia, Daniel 8, Daniel 9, amplia mais. E quando você chega em Daniel 11, amplia mais. E você vai justamente em cima do que já foi revelado, né? E quando ele diz que as profecias de Daniel 11 estão quase cumpridas, ele está simplesmente reverberando o que Ellen White diz. Ela diz: o mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação, das quais falam as profecias. E nós estamos levando aqui essas profecias ponto por ponto, né? Aliás, o pastor Michelson Borges, ele usa esse texto também, né? Um dos nossos estudos que citei aqui ao longo do nosso estudo, eu citei, por exemplo, um escritor chamado Gerhard Pfaendal. Ele é um professor, doutor, PhD em Velho Testamento, e ele diz que mesmo dentro da Igreja Adventista nós temos diferentes interpretações de Daniel 11. Então, pode ser que tenha alguma coisinha que eu pense diferente do pastor Michelson Borges. Mas tem uma coisa que eu concordo com ele, estamos no final. No fim da profecia, né? E faz sentido, né? Eu também havia dito a vocês que a interpretação que eu estou usando de Daniel 11 e passando para vocês é aquela que faz mais sentido para mim. E depois de analisar diferentes autores, ler de vários livros, né? Em português, em espanhol, em inglês, né? Eu estou levando o capítulo 11 em linguagem literal, não simbólica. O anjo contou a história futura, omitiu os personagens, e o que eu estou fazendo é preenchendo a profecia com os fatos que ocorreram ao longo da história, né? E eu vou seguir dessa forma até o final. Não vou na metade da interpretação começar de uma forma simbólica ou de uma forma espiritual ou coisa parecida, né? Agora, a gente tem que pedir orientação aqui a Deus, que Ele nos abençoe, que Ele nos dê sabedoria, nos dê entendimento, né? Então vamos orar para iniciarmos o estudo de hoje. Querido Pai Celestial, Pai de bondade, misericórdia, e que dá sabedoria aos homens que te buscam. Nós vamos estudar, Senhor, mais uma parte da profecia de Daniel 11. Por favor, Pai, nos dê entendimento através do Espírito Santo. Nos ajude a compreender a mensagem que o anjo Gabriel passou a Daniel. Abra nossa mente, o nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a nossa parte 6 no estudo de Daniel 11. Dentro do curso Daniel e o grande conflito, né? Mas vamos continuar. Já sabemos que o anjo Gabriel começou a contar o futuro do povo de Daniel, que é Israel. A gente aprendeu também que Satanás, o dragão, o adversário de Jesus, aparece aqui também no livro de Daniel, nesse conflito entre o bem e o mal. E esse conflito é descrito num conflito contra Miguel, que é Jesus, né? Algumas pessoas, pelo menos um escreveu aí, não, Miguel não é Jesus, Miguel é um anjo. Não, Jesus é o arcanjo, aquele que está por cima dos anjos, né? Jesus, conforme o lugar que ele está, ele toma diferentes nomes, né? E ele descreve, justamente o anjo descreve essa batalha nessa região de Israel. Eu discordo nesse ponto, por exemplo, com o pastor Michelson Borges. Eu acho que o anjo está falando do povo de Daniel mesmo, Israel. E assim como os dedos da estátua eram países reais que se dividiram, eu creio que Israel é um desses países, né? O povo de Daniel, o que sobrou, o remanescente ali. E o anjo começa a descrever os reinos que passam ali em volta. Chega um momento que é o rei do norte, o rei do sul.
E esse rei do norte e esse rei do sul vai mudando conforme a história. E é o que a gente tem estudado aqui, né? O anjo foi apenas ampliando a revelação de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. E eu tenho colocado essas profecias para você. A história é a mesma, só que com mais detalhes. Você estuda Daniel 2, aí você vai no 7, tem mais detalhes. Você vai no 8, mais detalhes. Vai no 9, mais detalhes. E agora você vem no 10, no 11 e no 12 e vamos ter mais detalhes, né? Quando a gente coloca essas profecias nesse gráfico, como eu tenho colocado para vocês, fica mais fácil de entender. Veja, por exemplo, Daniel 2, você tem os reinos, a estátua. Daniel 7, você tem os animais, mas aí você tem mais detalhes. Veja que o urso tem 3 costelas na boca, um lado é mais alto que o outro, simbolizando ali os países que cairiam, né? Depois o leopardo, 4 cabeças, se dividiria em 4. O animal terrível espantoso, que está comparado com as pernas de ferro, agora tem 10 chifres, mostrando a divisão e tudo mais. Quando vai para Daniel 8, mesma coisa, o bode, né? O chifre quebra, vem 4 no lugar. E nós fomos estudando em Daniel 11 e vendo o significado de cada um desses pontos ligados a Daniel 11. Então a Medo-Pérsia, Daniel 11, verso 2, a Grécia, Daniel 11, 3 a 15, Roma pagã, Daniel 11, 16 a 20 e Roma papal, Daniel 11, 21 a 39. Ainda não terminamos a Roma papal, mas fomos mostrando para vocês que em cada período de tempo, por exemplo, não aparece Babilônia aqui, já começa na Medo-Pérsia, Daniel 11, verso 2. Aí você tem os reinos seguintes, a Grécia, Daniel 11, 3 a 15, se divide os reinos ali em reino do norte, reino do sul, né, os 4 reinos, mas norte e sul guerreando ali, são os reinos que estão ao norte de Israel, que estão ao sul de Israel. Depois vem Roma, né, dominando ali também Israel, sua briga ali na dominação, sua união com Cleópatra, envolvendo então Daniel capítulo 11, dos versos 16 a 20, e agora estamos em Roma papal. Vimos aí já o período das cruzadas, né, da Inquisição, como houveram papas que foram papas difíceis, né, foram usados pelo diabo, assim como outros imperadores. O diabo tenta usar as pessoas, sabe? Tenta usar as pessoas. E nós fomos até basicamente aí. E é bom salientar o seguinte: embora eu identifique Roma papal dos versos 21 a 39, lembre-se que o ferro vai estar nos pés da estátua até o final. Então Roma papal, vai estar atuante até o final. Até Deus implantar o reino eterno. E nesse ponto, eu também estou de acordo com o pastor Michelson Borges, né? Só que nós vamos ver mais detalhes. Quando você estuda, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, você percebe esse reino romano, né? É um reino diferente, porque é uma mistura de política e religião. Esse reino é ali apresentado como um poder, como uma besta, né? Que sobe do mar, né? Mas vamos continuar hoje. A gente foi até o verso 35, Daniel 11, e vamos seguir adiante. Eu tenho citado aqui alguns livros. Vejam, por exemplo, o que diz o Dr. Shea no seu livro Daniel, um guia do estudioso. Dr. Shea, professor na Andrews University, realmente uma pessoa que escreveu um livro sobre Daniel muito interessante. Infelizmente, eu acho que esse livro não tem em português ainda. Ele tem em espanhol e tem em inglês. Então ele divide mais ou menos assim, olha. Daniel 11, 23 a 30 mostra as atividades militares, as cruzadas do quê? Do chifre pequeno ou desse poder do norte agora. Esse reino do norte, né? Dentro de Daniel capítulo 11, o Vaticano. Em Daniel 11, 31, vem então a intervenção no ministério celestial de Cristo, quando o papado passa a se tornar o pontífice, né? Aquele que faz a ponte entre o ser humano. O padre passa a ser o mediador entre o ser humano e Deus, toma o lugar de Cristo. Aí dos versos 32 e 35, a perseguição aos cristãos, aqueles que querem ser fiéis. Então você tem aí a perseguição, a inquisição, né?
Os versos 36 a 39, exaltação própria e blasfêmia contra Deus. E nós vimos aí uma série de coisas que esses papas fizeram, né, ao longo da história, mudando inclusive os mandamentos da lei de Deus. E eu havia colocado aqui em minhas palavras uma paráfrase dessa parte de Daniel 11, dos versos 32 a 35. Vamos relembrar. Roma papal se afastaria cada vez mais dos princípios deixados por Cristo e muitos seriam enganados por ela. Mas o povo de Deus continuaria forte e ativo e ensinariam a muitos sobre a verdade da palavra de Deus. Embora Deus prometera enviar socorro ao seu povo, muitos seriam perseguidos, provados e selariam sua fé com a própria vida. Mas essa perseguição teria um tempo para terminar. 1260 anos. Essa perseguição terminou em 1798 com a prisão do Papa. E agora, a seguir, nessa parte final, né, que ainda não estudamos, nós vamos ver o crescimento da supremacia papal. Crescimento da supremacia papal. E eu dei como título para o estudo de hoje, Um Dragão dentro do Vaticano. Um dragão dentro do Vaticano. É verdade que no estudo passado eu mostrei que realmente dentro do Vaticano existem alguns dragões, né? Inclusive aí debaixo, você pode ver debaixo do símbolo papal, onde aparece a coroa do Papa, está ali o dragão dourado, nem sei se é feito de ouro, talvez seja, né? Bem abaixo, parece também como se fosse a cabeça de uma serpente, não é? É um negócio assim impressionante. Me impressiona porque o símbolo do dragão, você sabe o que é. Apocalipse capítulo 12, que o dragão é quem? A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Está lá em Apocalipse capítulo 12. Né? E agora você coloca isso dentro de um reino, de um reinado, chamado Vaticano, que cumpre a profecia de Apocalipse. E você tem também esse túmulo, que é um túmulo do Papa Gregório XIII, onde o dragão aparece em cima, segurando a tampa, como se dissesse, olha, esse Papa aqui é meu. Ninguém tira daqui, está com a pata lá, né? Também é muito estranho, né? E quando você vai olhar nos mosaicos, nas fontes, em outras coisas que desenhos no teto, você vai perceber o dragão presente em vários pontos ali do Vaticano. Né? Mas vamos ver por que eu dei esse título. Né? Porque eu mostrei para vocês que na linha do tempo de Daniel 11, quando você tem a Medopérsia, você tem a Grécia, você tem Roma e você tem Roma papal, sempre por trás está o dragão. Está Satanás tentando influenciar a história do mundo. Ele se sente o príncipe deste mundo, né? E nós estamos estudando, então, neste momento, o Vaticano, o papado, que seria o poder ao norte de Israel, e ao sul de Israel nós temos os árabes, ou islamismo, né? Não somente ao sul, mas em torno de Israel. E nós estamos vendo essa batalha, essa guerra. Nós não chegamos ainda na parte final de Daniel capítulo 11, onde eu creio que está se cumprindo muitas dessas profecias nos nossos dias, mas nós estamos aqui no período de Roma papal, que vai até 1798, por enquanto, influenciado pelo mal. Então nós já dissemos aí Daniel 11, 21 a 22, Daniel 11, 23 a 24, depois veio a parte das cruzadas, Daniel 11, 25 a 30, e agora vamos ver a parte final, continuar vendo, né? Daniel 11, 31 a 39, esse lado escuro dos papas, a Idade das Trevas, a Idade Média, né? Em inglês é chamado Dark Ages, a Era Negra, né? A Era Escura, na verdade. E escura por quê? Porque não podia nada, né? A ciência estava amarrada, os papas dominavam e queriam manter o povo ignorante. Né? Mas vamos ler então? Vamos ler então, começar o nosso estudo para o dia de hoje, Daniel capítulo 11, 36 em diante. Vamos pelo menos tentar terminar até o 39, né? Ainda não Daniel 11 completo. Então vamos lá. Verso 36. Este rei, depois vou dizer quem é esse rei, fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus.
Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Aí vem o 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Quem é esse Deus das fortalezas? Já vou dizer. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Aí vem o verso 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas e aos que reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra e fá-los-á reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prêmio. Nós vamos explicar isso aí. Há muita coisa a ser falada sobre esse verso 39. Na verdade, nós vamos começar a falar do verso 39 hoje, mas acho que vamos terminar no próximo vídeo. Então nós temos aí esse comentário de Maxwell, no seu livro Uma Nova Era, segundo as profecias de Daniel, e nós estamos no período de Roma Papal, que vai de 538 até o tempo do fim. E Maxwell diz assim: o rei que haveria de se levantar e engrandecer sobre todo Deus, no verso 36, foi sem dúvida o papado medieval. Não que algum papa tenha alguma vez pretendido isso. Nenhum papa pretendeu colocar-se acima de Deus. Mas quando os papas pretendem assumir o direito de matar as pessoas que Deus amava e de modificar os 10 mandamentos que Deus outorgou no Monte Sinai, não é verdade que eles se exaltaram acima de Deus? Então, Maxwell coloca o verso 36 que lemos aí, o papado, não é? Então, dos versos 36, ou no verso 36 de Daniel 11, nós vemos esse poder fazendo a sua vontade própria, se exaltando acima de Deus. Lá diz: esse rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Então, essas são duas características também que aparecem lá no poder do chifre pequeno, quando você estudou Daniel 7 e Daniel 8. Se você não estudou Daniel 7 e Daniel 8, volta lá. Assista o vídeo de novo, né? Em Daniel 7, 25, o poder do chifre pequeno ia falar palavras contra o Altíssimo. Em Daniel 8, 10 e 11, esse poder cresceria até atingir o exército dos céus e engrandeceria até o príncipe do exército. Então veja, Daniel 7, 8 e agora Daniel 11, falando da mesma pessoa. Não é? É por isso que cheia no seu livro, Daniel, um guia para o estudioso, ele diz assim: esse poder não somente exalta-se acima de todos os outros deuses, ele se coloca como o rival do próprio Deus em pessoa. A palavra Deus, entre aspas aqui, raramente é usada em Daniel 11, porque a maior parte de sua descrição é dada em termos políticos e militares. No entanto, aqui em Daniel 11, 36 a 39, que estamos estudando agora, a palavra Deus, em letra minúscula, é usada 9 vezes, mostrando claramente o caráter religioso desse poder nesse ponto e enfatizando o tipo de conflito religioso no qual se encontra neste período do fluxo da história. E eu vou dizer para vocês, o poder das trevas, ou o próprio Satanás, que em Daniel 11 é chamado de Deus das fortalezas, um Deus que seus pais não conheceram, um Deus estranho, esse é Satanás, o dragão, a antiga serpente, ele passa a agir com o catolicismo, mergulhando o mundo em uma era de trevas, a Idade Média, ou a Idade Negra da história, porque depois vem a era do conhecimento. O mundo ficou parado nesse período, né? Quando você lê o Grande Conflito, no capítulo 3, e não importa a versão, os títulos mudam, mas o assunto é o mesmo. Eu coloquei os títulos aí de 4 versões do Grande Conflito. Um deles, o título é Como Começaram as Trevas Morais. O outro é A Apostasia. No outro está A Escuridão. E no outro está Trevas Espirituais na Igreja Primitiva.
Então, esses são os títulos que foram dados para esse período da história, que é descrito no grande conflito no capítulo 3. Deixe-me ler alguns textos que aparecem aí nesse capítulo 3 e você vai perceber por que eu dei o título Um Dragão dentro da igreja ou dentro do Vaticano. Lá diz assim: o paganismo que parecia estar dominado tornou-se o dominador. Suas doutrinas e superstições foram misturadas à fé daqueles que afirmavam ser seguidores de Cristo. Essa falsa religião é obra-prima de Satanás, um monumento a seus esforços de se assentar no trono para governar a terra de acordo com a sua vontade. Durante esse período da Idade Média, o papado era quem dominava, né? Ele punha reis, tirava reis. Todos tinham que ter a bênção do Papa. Ainda hoje é assim, né? Nós vamos ver, por exemplo, quando estudarmos Daniel 39, que os presidentes atuais visitam o Papa e se submetem a ele, né? Ou reverenciam. E agora o livro Grande Conflito faz essa declaração. Essa falsa religião é obra-prima de Satanás para, através dela, dominar o mundo. Que coisa impressionante, né? E segue dizendo o livro Grande Conflito: no sexto século, o bispo de Roma foi proclamado o cabeça de toda a igreja. O paganismo foi substituído pelo papado. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Está lá em Apocalipse capítulo 13, verso 2. A ascensão da Igreja Católica Romana ao poder marcou o início da Idade das Trevas. As pessoas transferiram sua fé em Cristo para o Papa de Roma. A meia-noite do papado foi a meia-noite do mundo. Eu aconselho você a ler o capítulo 3 e o capítulo 4 do Grande Conflito, ou então venha aqui, procure os vídeos no canal Chegou a Hora. Nós estudamos o Grande Conflito assim, capítulo por capítulo. Então volte lá, dá uma assistida novamente nessa parte do capítulo 3 e o capítulo 4 sobre o estudo do Grande Conflito, né? Eu vou colocar agora então essa parte dos versos 36 a 39 com as minhas palavras. Ou colocando os personagens, ainda não com minhas palavras, mas colocando os personagens que eu creio são os personagens que o anjo omitiu. Então vamos ler. Verso 36. Este rei, o Papa, fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: será tão vaidoso que pensará que está acima de todos os deuses. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação. Ou seja, aquele período de 1260 dias, anos, preditos em Daniel capítulo 7, verso 25 e Apocalipse 12, verso 14. Porque aquilo que está determinado será feito, ou seja, a profecia vem se cumprindo, o que o anjo falou iria acontecer. Vamos ver o verso 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais, os primeiros cristãos, o seu amor por Jesus. Tudo isso foi mudado porque o paganismo começou a entrar dentro da igreja. Nem ao desejo de mulheres. Talvez por não valorizar as mulheres, na verdade os padres se tornaram celibatários, né? Nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz: acreditará que está acima de todos os deuses. Olha que coisa impressionante. Vamos para o verso 38. Né? Diz assim: mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. Quem é o Deus das fortalezas? É Satanás. E quando se adora uma imagem em lugar de Deus, está se adorando ao próprio Satanás. A um anjo mau que fica ali no lugar daquela estátua. Se você se ajoelha diante de uma estátua, tenha em mente isso. Existe um anjo mau ali na sua frente. E você está adorando esse anjo mau. E ele está aceitando essa adoração. Como os pagãos faziam no passado. E segue dizendo: há um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Ou seja, o local de adoração era ricamente adornado com todo tipo de material precioso. Né? E agora vamos para o verso 39, diz assim: com o auxílio de um Deus estranho, não é o Senhor Deus,
não é o Deus que conhecemos, não é o Deus da Bíblia, agirá contra as poderosas fortalezas e aos que o reconhecerem multiplicar-lhes a honra e fá-los-á reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por prêmio. Então, com a ajuda de pessoas que adoram um Deus estranho, um Deus diferente, um Deus ruim, um Deus mau, Satanás, né? Ele vai defender as suas fortalezas e todos que aceitarem. Olha, aqui eu estou lendo a Bíblia na linguagem de hoje. Essa parte amarela diz assim: com a ajuda de pessoas que adoram um Deus estranho, ele defenderá suas fortalezas e todos que aceitarem como rei receberão honraria, posições, autoridades e terras. E foi o que fez. O papado punha reis, tirava reis, e hoje ele influencia. Por isso que todos os presidentes vão lá, né, visitá-lo, né, fazer as suas honrarias. Né. O nosso presidente aqui tem ido lá. Quase todos têm ido até lá e se encontrado com o Papa. Então, resumindo aqui, esse período de Daniel 11, do 36 a 39, Roma Papal não obedecerá à vontade de Deus, mas à sua própria vontade. Vai se engrandecer como se fosse Deus. Será auxiliado pelo próprio Satanás, o dragão. Né? E aqueles que ajudarem no seu crescimento de poder receberão honras, autoridade e posses. Leiam esse comentário comigo. Veja o que diz. Lúcifer desejava o poder de Deus, mas não o seu caráter. Buscava para si mesmo o mais alto lugar e toda criatura que é movida por seu espírito fará o mesmo. Assim serão inevitáveis a separação, a discórdia e a contenda. O domínio torna-se o prêmio do mais forte. O reino de Satanás é um reino de força. Cada indivíduo considera todos os outros como obstáculo no caminho do seu próprio progresso, ou um degrau sobre o qual pode subir para chegar a uma posição mais elevada. Hoje Satanás domina aí. Nós temos presidentes endemoniados. Nós temos juízes endemoniados. Nós temos líderes endemoniados. Nós temos parlamentares endemoniados. Nós temos religiosos endemoniados. Ou seja, pessoas usadas pelo demônio, às vezes nem sabem que está sendo usado. Alguns sabem. Alguns fazem até pacto mesmo com o demônio, né? Tem um artigo interessante, foi escrito no periódico A Cruzada de Fátima, The Fatima Crusader. E quem escreveu foi Malak Martin, um ex-jesuíta, um teólogo, escritor. Tem vários livros que são verdadeiro best-seller sobre a Igreja Católica, né? E ele foi professor do Vatican's Pontifical Biblical Institute. Ele disse o seguinte, nesse artigo, aí está a foto dele, né? E essa revista de Fátima Crusader. Ele diz assim: o arcebispo Milingo é um bom bispo, e sua afirmação de que existem satanistas em Roma é totalmente correta. Alguém que é íntimo com os negócios de Estado do Vaticano nos últimos 35 anos está bem consciente de que o príncipe das trevas tinha e ainda tem substitutos na corte de São Pedro em Roma. Olha, é um ex-jesuíta falando isso. Que coisa impressionante, né? Por isso que Ellen White, no Grande Conflito, diz: aquele gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás. Monumento de seus esforços para sentar sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade. Para conseguir proveitos e honras humanas, a igreja foi levada a buscar o favor e apoio dos grandes homens da terra. E, havendo assim rejeitado a Cristo, foi induzida a prestar obediência ao representante de Satanás. E ela coloca quem é aí? O bispo de Roma. E a gente vê algumas coisas dentro do Vaticano que confirma isso. Por exemplo, olha essa foto aí, aparece 3 papas. Aparece aí o Bento XVI, João Paulo II, e o Papa Francisco usando o Bent Cross, ou a cruz vergada. O que significa esse crucifixo, essa cruz vergada? Existe um autor que escreveu esse livro aí, sabe? The Broken Cross, ou seja, a cruz quebrada, né? A mão escondida do Vaticano. Quem escreveu foi um autor católico chamado Piers Compton.
E olha o que ele escreve neste livro. Ele diz assim: esse crucifixo vergado foi criado por satanistas, feiticeiros e magos na Idade Média. Foi adotado pelos mestres dos Illuminati por algum tempo, após 1776, e exibido pela primeira vez pelo Papa Paulo VI em 1963. Aí tem o Papa Paulo VI exibindo, então, pela primeira vez, esse crucifixo vergado que foi criado por satanistas, feiticeiros e magos. E depois disso, os outros papas passaram a usá-lo. João Paulo I, depois João Paulo II, que foi papa de 78 a 2005, depois o Bento XVI, e finalmente o Papa Francisco, vez por outra, aparece com esse crucifixo satanista. É uma coisa impressionante, não é? Uma outra coisa que eles usam, normalmente quando estão numa posição ali de entronização, né? Os papas também usam a mitra. É um tipo de chapéu que era usado pelos sacerdotes do deus Dagon. Dagon significa peixinho, é diminutivo de Dag, peixe. O deus peixe. O deus nacional de quem? Dos filisteus. Esse ídolo tinha o corpo de peixe, a cabeça e os braços de um homem, e era uma deidade assíria babilônica. Eu fico pensando, se eles se acham sacerdotes de Deus, eles não deveriam usar então um chapéu como era dos sacerdotes judaicos? Por que foram pegar justamente um lá dos filisteus, né? É uma coisa impressionante. Bom, vamos relembrar então que estudamos aqui, rapidinho, né? Para encerrarmos, Daniel 11:2, então significa a Medo-Pérsia, nós já estudamos. Depois nós temos a Grécia, Daniel 11:3 a 15. Depois temos o período romano, que vai Daniel 11, dos versos 16 a 20. E agora Roma Papal, que vai de 11, 21 a 39. Sempre lembrando que é o grande conflito, que por trás está o dragão, atuando nesses reinos, né? Dividimos aí Roma Papal também em 4 partes, ou 4 pontos, né? Daniel 11, 21 a 22, depois 11, 23 a 24, 25 a 30 e 31 a 39, e vocês puderam ver esses períodos romanos em detalhes. E quando a gente coloca esses períodos aí comparando com as demais profecias, fica muito claro que a profecia foi ampliando e a gente foi conhecendo mais, aprendendo mais, né? Então, relembrando mais uma vez, Daniel 11, verso 2 é o período da Medo-Pérsia, é o peito de prata, o urso, o carneiro, né? Foi do ano 539 a 331, mas lembre-se, ali está o diabo, né? Atuando, né? A Grécia, versos 3 a 15, o reino que é ali a parte de bronze na estátua, mas também a parte do leopardo com 4 cabeças. E aí vemos o período do bode, né, que tinha um chifre proeminente na testa, que é quebrado, Alexandre o Grande, e no seu lugar se divide em 4, que corresponde às 4 cabeças. Depois vai ser o reino do norte, o reino do sul, as divisões ali em volta, né. Em Daniel 11, 16 a 20, nós temos Roma, a Roma pagã, que foi um longo período, do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo, as pernas de ferro, o animal terrível, espantoso, com 10 chifres, um chifre que parte de um ponto ali, né, e vai crescendo, né. E Daniel 11, 21 a 39, então é o período de Roma papal, né, em que tem o domínio papal, os pés divididos na estátua, os 10 chifres do animal terrível, espantoso, o poder da ponta pequena que aparece, né. Mas lembre-se que quando eu digo que as profecias de Daniel nos ajudam a saber em que tempo estamos vivendo, Roma papal vai continuar presente até o fim. E nós vamos perceber isso ao estudarmos não somente Daniel 11 e 12, mas também ao estudarmos o Apocalipse, especialmente Apocalipse. Nós vamos ter que, no próximo programa, entrar com o Apocalipse junto para entender o Daniel capítulo 11, senão fica difícil, né? Mas vejam, o anjo explicou tudo isso para Daniel sem colocar os personagens muito antes. E eu tenho dito aqui, profecia é história escrita antecipadamente. Olha, sempre há muito o que dizer e aprender
cada vez mais. A gente chegou aí ao verso 39, e agora no 39 nós temos uma transição. Fala desse Deus das fortalezas, esse Deus estranho, né? E eu vou mostrar para vocês no próximo episódio a atuação desse anjo mau, do dragão, ao longo da história. A gente começou a falar isso quando começamos Daniel capítulo 11, mas eu agora vou detalhar um pouco mais, sabe? Para chegar ao nosso tempo, para vocês perceberem como o demônio está agindo no nosso tempo, né? Quantos poderes estão sendo controlados pelo espírito satânico. Afinal de contas, Paulo já diz em Efésios capítulo 6, verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, antes de entrarmos em Daniel 11, verso 40, que é quando chegamos ao tempo do fim, ou seja, a nossa era, o nosso tempo, a gente chegou agora, daqui para frente a gente começa a entrar na nossa época, né? O anjo agora vai falar de coisas que estão acontecendo no nosso período de vida aqui, a nossa era, né? Seria bom a gente dar um panorama geral da atuação de Lúcifer, como é que ele tem feito com os reinos, o que ele tem feito na história, nas religiões, nas sociedades secretas que dominam também este mundo. Por isso que no próximo programa a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto, tá bom? Esse mundo dominado pelo dragão. Mas existe esperança, não fique preocupado não, porque Deus já nos contou o final da história, né? A gente, obviamente, tem que estar sempre buscando a proteção divina. É Deus que nos livra assim do mal, né? E por isso a gente tem que orar. Orar pedindo proteção, orar para que Deus esteja ao nosso lado, porque a luta não é contra a carne. Então ore comigo. Vamos orar nesse final de programa. Querido Pai Celestial, temos visto que o Senhor tem o controle da história, mas também temos visto o lado sombrio do poder das trevas, utilizando o cristianismo para suas artimanhas no mundo, utilizando líderes mundiais, Senhor. Ó Senhor, por favor, interfira. Que a tua vinda ocorra logo, que essa pedra descrita em Daniel 2 venha e preencha a terra com teu reino. Não é? Nos ajude, Pai, nos fortaleça, que os teus anjos estejam ao nosso lado sempre, que o Espírito Santo nos ilumine, nos fortaleça, nos ajude, nos dê sabedoria nesses dias finais. Esse é o nosso pedido e clamor em nome de Jesus. Amém. E você diz, amém. Então, chegamos ao final de mais um pedacinho aqui de Daniel 11. Temos ainda 5 versículos, né? 5 versos até Daniel 11, 45. E o 12 que já começa aí também complementando a história, né? Tá curioso? Estamos chegando no nosso tempo agora. Talvez tenha a ver com essas guerras que a gente está vendo aí, hein? Irã, Israel, Rússia, China, Coreia do Norte. Será que tem a ver com tudo isso? Nós vamos ver nos próximos episódios, né? E o que você achou do programa de hoje? Se gostou, aquele like profético, né? Abençoado, por favor, né? Você acha que a interpretação do Daniel 11, do jeito que eu estou fazendo, faz sentido? O que você pensa? Escreva aqui nos comentários, né? Já que essa pessoa perguntou o que eu achava da interpretação do pastor Michelson Borges, né? Eu pergunto, o que você acha dessa interpretação que eu estou dando aqui, utilizando justamente pontos da história e preenchendo aqui as lacunas que o anjo deixou? Eu quero ouvir aí a sua participação, o seu comentário. Escreva aqui embaixo, por favor. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, né? Assista também os outros vídeos aqui que temos, né? Vários vídeos, estamos estudando aí os temas de João, né? Temos outros livros sobre profecia, sobre o período de 6.000 anos. Chegou a hora, né? Estude conosco, né? Nós vamos encerrar por aqui, mas por favor, compartilhe com outros essas mensagens para que mais pessoas sejam alertadas de que o dragão ainda está solto. Está atuando. A Bíblia diz que ele
atua como um leão, procurando a quem possa devorar. Ainda bem que nós temos Miguel, o protetor do povo de Deus. Que o Senhor abençoe vocês todos, tá bom? E lembre-se, chegou a hora da volta de Jesus. Maranata. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos.